Olá, boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu peço desculpas pelo nosso atraso. Como vocês, infelizmente, a gente teve um problema técnico que já foi resolvido. Então, hoje a gente vai conversar com a doutora Carolina Hemming para falar sobre a importância da radiologia e do diagnóstico de imagem no contexto da Covid-19. Como vocês sabem, a gente tem feito, dentro do Centro da Memória da Eletricidade, várias lives sobre saúde, especialmente nesse contexto da Covid-19. O esquema é o mesmo. Vocês mandam perguntas e eu, ao longo da nossa conversa, um bate-papo, eu vou fazendo as perguntas que vocês fizerem. Boa noite, Carolina. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o convite para participar. Ficamos muito felizes por isso. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória, né, da sua formação, trajetória profissional, contasse um pouco como é que foi a sua vida profissional e acadêmica. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer bastante pelo convite. Achei super legal, porque o radiologista poucas vezes aparece, né? Acho que a gente vai falar sobre isso. E também parabenizar o projeto pela iniciativa, super legal. Bom, falando um pouquinho de mim, eu me formei pela Faculdade de Medicina da UFRJ, e a minha história, na verdade, assim, o Igor pediu para eu falar um pouquinho mais, porque chama um pouquinho a atenção, né? Porque o radiologista tem aquela coisa de o médico que não gosta de paciente, enfim. Mas eu, na faculdade, na verdade, eu nunca me interessei de cara por radiologia, eu gostava da parte clínica e principalmente da parte de prevenção e saúde. Durante muito tempo, eu participei de um projeto de iniciação científica que trabalhava com hanseníase. Então, eu ia na casa das pessoas, eu fazia a visita domiciliar, enfim, conheci realidades muito diferentes, né, da minha, e a gente fazia uma parte de educação em saúde para conscientizar em lugares em que a doença era muito prevalente. E comecei a gostar muito dessa parte também da prevenção, de comunicação em saúde. Então, ao longo da faculdade que eu fui conhecendo, pensei primeiro em fazer medicina de família. Então, primeiro eu queria fazer medicina de família, até que eu fui fazer um estágio no interior do Rio de Janeiro, em saúde da família. Infelizmente, acabei me decepcionando um pouco, porque eu vi que tinha muita questão política que atravessava a medicina, digamos assim, né? Embora no papel fosse algo muito bonito, na realidade eu tive algumas decepções. Eu falei, bom, a outra parte que eu gostava também bastante era a psiquiatria. E aí fiz estágio em psiquiatria também, fui para a CAPS, enfim, eu conheci realidades muito CAPS é Serviço de Atenção Psicossocial. Conheci realidades muito diversas, só que quando isso já estava no final da faculdade, e quando eu finalmente fui trabalhar no serviço, o CAPS é um serviço ambulatorial, quando eu fui trabalhar na emergência psiquiátrica, eu falei, não tem estrutura. E aí eu me formei e falei, bom, então o que eu vou fazer, né? E aí acabei optando por radiologia, a minha história não é bonita, assim, não é nada glamouroso, mas foi dizer que aconteceu e não me arrependo. Aí, quando eu conheci a radiologia, eu me apaixonei. Foi essa. Bom, e aí, então, desde então, eu trabalho com radiologia. Atualmente, eu trabalho no Instituto Nacional do Câncer, trabalho em 2 hospitais privados, são a Clínica São Vicente da Gárdua, o Hospital das Américas, e principalmente no INCA, eu também faço muita assistência, trabalho muito com os residentes. Na verdade, no setor privado também, em alguns lugares que eu trabalhei, eu sempre tive contato com os residentes, eu gosto muito dessa troca também. Então, foi essa a minha trajetória. Muito bacana. Queria que você falasse um pouco também sobre a importância da especialidade médica, dessa especialidade médica, né, da radiologia, que às vezes, como você disse, ela é um pouco invisibilizada, né? Então, falar um pouco qual é a importância dela para o campo da saúde, para a medicina em particular, para a saúde das populações, enfim. Então, a radiologia é uma especialidade ampla, né, e que atualmente, assim, a medicina não, pelo menos no momento atual de medicina que a gente está,
é quase impossível você fazer medicina sem a radiologia. Então, por mais limitado, no lugar mais distante, mais limitado que você tem, assim, pelo menos um raio-x de tórax, né, você tem acesso. E acaba que uma especialidade que participa tanto do check-up, né? Então, ultrassom de tireoide, né? Ultrassom transvaginal, ultrassom de abdômen já faz parte do check-up de rotina, então ela participa no rastreio / prevenção, né? Você também é uma de doenças, é uma especialidade que vai participar do diagnóstico em si, né? Quando você tem uma suspeita clínica, você tem vários métodos para você tentar estudar aquela patologia, e também no acompanhamento dessas doenças, para avaliação de resposta a tratamento, seja doença oncológica ou uma doença, às vezes, como, por exemplo, uma diverticulite, né? O intestino inflama e aí depois você faz o tratamento, depois você quer ver como é que evoluiu aquilo. Então, é uma especialidade que passeia pelas várias áreas da medicina e que atualmente é quase impossível fazer a medicina sem a radiologia. É cada vez mais impossível o exercício da medicina sem a imagem, né? Sem o diagnóstico pela imagem. E sabe que tem gente, Igor, que está, né, conheço alguns médicos, falam que o novo estetoscópio é ultrassom. Então, porque pela evolução você já tem aparelhos de ultrassom que são desse tamanho, ainda são caros, mas aí você já consegue fazer eco e dar uma olhada por dentro das pessoas, então, vamos ver. E isso coloca também, né, o avanço dessas tecnologias, algumas mais leves, como você disse, menores, mais leves, etc. Todo esse avanço tecnológico acabou, de alguma maneira, ao longo do tempo, afastando o radiologista do paciente, né, ou do usuário do sistema de saúde, né? Que, se a gente for pensar há algumas décadas, o radiologista também tinha uma função clínica, né, de conversa com o paciente, de anamnese, enfim. Como é que isso foi mudando e quais são os debates atuais em relação a um atendimento mais humanizado? Porque a forma principal de comunicação, né, me corrija se eu estiver errado, mas a forma principal de comunicação do radiologista com os pacientes é pela comunicação escrita no diagnóstico, né, ali, né, como tem sido esse debate para um atendimento mais humanizado no campo da radiologia especificamente? Bom, então vou destrinchar a pergunta em algumas partes. Assim, primeiro, para falar para as pessoas como que era a radiologia, digamos, aí, eu não sei se há uns 40 anos atrás, de repente, mas, de qualquer forma, nessa época, a gente tinha aparelhos que não eram tão rápidos, seja aparelho de ultrassom, aparelho de tomografia, aparelho de ressonância, né? E que te davam menos imagens. Então, eu tive um professor durante a residência que ele contava que para você, ele faz a parte de neuroradiologia, e uma tomografia de crânio levava 20 minutos para acontecer, né? Para as pessoas terem uma noção, hoje em dia você faz uma tomografia de crânio em menos de 15 segundos, você conseguiu fazer essa tomografia. E antes a tomografia de crânio tinha 20 imagens. Hoje em dia uma tomografia de crânio tem umas 300 imagens. Então, e aí ele contava que enquanto você está fazendo a tomografia de crânio, você está olhando o exame com calma, você já está conversando com o próximo paciente, né? Você tinha uma conversa muito maior. E aí, quando esse exame ficava pronto, aí você pegava os filmes, pendurava no negatoscópio e olhando um a um ia dar o laudo. Era um outro ritmo de trabalho. Os aparelhos foram evoluindo. Hoje em dia a gente tem aparelhos muito mais rápidos, com uma definição de imagem muito melhor, ou seja, a gente consegue enxergar cada vez coisas menores, com maior detalhamento, então a gente acaba conseguindo dar mais diagnóstico, com certeza. E também o que aconteceu foi o surgimento de um sistema chamado PACS, que é onde a gente armazena as imagens. Então, as pessoas tinham a ideia do radiologista
colocar um pendurão no filme, no negatoscópio, que é aquela luz que fica na parede. Hoje em dia, a gente quase não tem mais isso. A gente olha tudo no computador por causa do PAC, né? Então, ao mesmo tempo, o número de aparelhos cresceu bastante, o volume de exames realizados também é um monte, e acabou que o radiologista ele é cada vez mais cobrado também por produzir laudos. Ele é cobrado por produzir laudos e ele é remunerado muitas vezes somente por isso. Então, acaba que você tem um exame que é feito em muito menos tempo, frações de minutos aí, com muito mais imagens para você olhar, com muito mais coisa para você procurar e com muito mais cobrança por produtividade. Então, acabou que o radiologista entrou nessa pressão e muitas vezes não consegue, né, mais dar essa atenção toda para o paciente, infelizmente. Isso é uma realidade que a gente tenta combater, mas muitas vezes é o que acontece. E aí, com relação à comunicação, né, os laudos, eles são feitos geralmente para o médico, né, para o médico, porque como radiologista, ele não está vendo, né, ele não tem um grande contato com aquele paciente, ele não conhece aquele paciente, ele não sabe como aquele paciente reagiria a um diagnóstico que às vezes ele não estava esperando, né, pegar, porque ele pega o laudo, ele vai na recepção do hospital ou da clínica, sozinho, ele pega aquele envelope no laudo, ele abre, né, você não sabe muitas vezes como que ele poderia reagir àquilo. Então, acaba que o laudo ele tem muitos termos técnicos, acaba sendo para o médico que pede o exame, mas às vezes a gente usa tantos termos técnicos que às vezes nem o médico fica um pouco confuso. Então, eu acho que a parte de humanizar a radiologia passa por você fazer um laudo que seja mais conciso e que fale melhor com o médico daquele paciente e também de tentar resgatar um pouco essa parte do radiologista que conversa, né, com o paciente antes do exame, depois do exame. Eu tenho uma paciente que ela se considera minha paciente, ela é um barato. Ela fala assim, não, às vezes as pessoas falam para eu fazer o exame, não sei aonde, mas eu só faço com a doutora Carolina, porque ela me conhece. Então, é muito legal. Assim, mas, infelizmente, a gente tem alguns desafios aí na radiologia. E a discussão é justamente essa, né? Que as tecnologias levaram a gente muito para fora do paciente, mas para o futuro, com a questão da inteligência artificial, na questão da inteligência artificial, tem duas perspectivas. Tem a perspectiva do medo, né? De o radiologista vai acabar, não sei. Uhum. E tem a perspectiva também de você ver que, na verdade, a inteligência artificial vai trazer para a radiologia várias ferramentas que vão te deixar com mais tempo. Então, com radiologia artificial, você ter software que detecta lesões muito menores, fazer a medida das lesões, que muitas vezes é uma coisa que toma tempo. A inteligência artificial também organizando quais são os exames que você tem que ver primeiro, por exemplo, num plantão por gravidade, né, do exame, do paciente, né? Então, às vezes, não adianta você chegar e ver primeiro um exame que está normal e, de repente, no fim da sua fila estava o exame mais alterado que você tinha que ter visto, né, antes. Então, a inteligência artificial talvez ajude a gente a humanizar mais a radiologia, enfim, dando mais tempo para a gente ter esse tempo com o paciente e também com os médicos assistentes. Tem uma pergunta, antes de eu passar para as minhas, que eu acho que você já respondeu um pouco, é do Caio Portela. Ele faz uma pergunta querendo saber se a principal técnica, né, de imagem utilizada, a ser utilizada no futuro, é a tomografia computadorizada, utilizada hoje e no futuro. Não sei se vai ter uma principal técnica, Caio, assim, porque
na verdade, vou falar muito rapidinho das principais técnicas que a gente tem atualmente. A gente tem o raio-x, né, que é a radiação. A gente tem o ultrassom, que é um método que não tem radiação, e é muito... Todos os métodos, eles são muito bons para algumas coisas, mas não são bons para outras. A ressonância, ela não tem radiação, ela também tem uma definição melhor para várias coisas, por exemplo, em relação ao ultrassom e à tomografia. E a tomografia, ela é melhor para, dependendo do cenário. Às vezes você precisa, poxa, eu estou com um paciente grave, eu preciso ver se ele tem um aneurisma rompendo ou não. Não adianta eu colocar ele no exame de ressonância, que é um exame que demora o mais rápido 15 minutos, porque eu não vou, às vezes você não tem esse tempo com o paciente, às vezes você está na urgência e você precisa ver aquilo ali, tem 30 segundos a resposta, a tomografia faz isso para você. Então, eu acho que não vai ter um método só, acho que esses métodos eles vão se somar, e tem uma tecnologia que está surgindo em decorrência da inteligência artificial, que é o radiomics, que é você associar dados genômicos de proteína do paciente, mas isso tudo não é algo manual, né? Você associar vários dados com dados da imagem que o computador extrai, e aí ele te dá novas informações. Então, ele acaba extraindo mais dados da tomografia, da ressonância. Então, acho que não vai ter um método só que vai prevalecer, não. Acho que os métodos têm cada um suas vantagens e desvantagens, cada um vê melhor mais uma coisa do que outra, e acho que não vai ter um que vai prevalecer, não. Queria já saber como que a pandemia alterou a sua rotina, né, de trabalho, a pandemia de Covid-19, e como que ela alterou assim, a rotina e o trabalho do radiologista, né? Você estava explicando aí, tem especialidades, né, ou, digamos, subespecialidade dentro dessa especialidade, e como que isso alterou a dinâmica de trabalho, a sua em particular. Bom, então vamos lá. Falando da radiologia de uma forma em geral, uma das preocupações que você teve em todos os lugares foi de diminuir o número de pessoas circulando naquele lugar. E a radiologia, né, é uma especialidade que o laudo, você consegue fazer de forma remota. Se você tiver as imagens, você consegue laudar no seu computador, esteja você em casa ou onde você estiver. Então, a primeira coisa é que as equipes algumas pessoas passaram a trabalhar de home office, em teleradiologia. Então, e a outra questão que aconteceu foi que a quantidade de exames de tomografia de tórax aumentou muito, e as outras especialidades, então, ressonância de joelho, ressonância de tornozelo, tomografia de crânio, ressonância de reduziram muito, muito. Então, assim, para quem trabalha na radiologia com subespecialidade, fora de hospital, o número de exames caiu, porque as pessoas ficaram, seja, né, no hospital, enfim, ficaram com medo de fazer exame, várias pessoas ficaram com medo de sair na rua, né? E quando elas iam fazer, era só para tomografia, para pesquisa de Covid, tomografia do tórax, basicamente. E uma das coisas, você falou um pouco desses desafios, né, que foram colocados para o excesso, né, um volume muito grande, e também, às vezes, pessoas que foram deixando de procurar o serviço de saúde, né, por conta da pandemia, né, para evitar a contaminação, para evitar a transmissão também, e etc. Mas uma das coisas que circulou na boca de todos, né, nesse momento, foi a questão do acometimento pulmonar, em casos, especialmente casos graves, a infecção pelo novo coronavírus proporcionava, que era o vidro fosco, né? O que é o vidro fosco em termos assim de diagnóstico, identificação? O que é, né? Bom, então eu trouxe para vocês para mostrar o famoso vidro fosco. Vou pedir para a Raíssa, que está assessorando a gente, para ela colocar a imagem.
Eu só não vou saber se a imagem está aparecendo. Você consegue me dizer aí, Igor? Já está. Tá. Então, o vidro fosco, eu não estou vendo a imagem, mas enfim, eu trouxe esse primeiro slide para vocês verem. É um pulmão, e lá na frente, o pulmão normal é o que está na parte de baixo da imagem. Ele é preto e tem vários tracinhos, que são os vasos, e o pulmão é preto na tomografia porque ele é cheio de ar. Então, na tomografia que tem ar fica preto. E lá na frente tem uma área branca, tá vendo? Nessa área mais branca, você consegue ver os vasos passando ali no meio. Então, isso, em radiologia, a gente chama de vidro fosco. A área mais branca, você... Opa, deu uma... Em radiologia, a gente chama isso de vidro fosco, que é o aumento da densidade, né? O ficar branco é aumentar a densidade, então é o aumento da densidade, mas você aumenta menos do que a densidade dos vasos. Então, você ainda consegue ver os vasos passando dentro dessa área. Quando você tem uma alteração que aumenta a densidade, mas você apaga os vasos, você já não consegue dizer se o branco é do vaso ou se o branco é da alteração, aquilo ali é uma consolidação. Então, esse é o famoso vidro fosco, que todo mundo, né, acho que passou aí foi super falado, né? E quais são, em ponto de vista individual, o que a pessoa com essas condições, né, com esse tipo do pulmão acometido dessa maneira, que às vezes o vidro fosco ele pode ser, você mostrou, ele pode se espalhar nos dois pulmões, né? O que isso produz em termos de problemas ou de sintomas? Então, vamos lá. Na verdade, a questão não é o vidro fosco em si, né? Na verdade, o vidro fosco, ele é um padrão de acometimento, né, completamente inespecífico. Ele pode acontecer em outras pneumonias virais, que não só do coronavírus. Ele pode acontecer quando o pulmão está com edema, cheio de água. Ele pode acontecer quando você tem uma hemorragia dentro do pulmão. Ele pode acontecer até em tumor. Então, na verdade, o vidro fosco, ele é uma manifestação de que tem alguma coisa naquele pulmão ali, Entendi. né? Mas para você dizer o que é aquele vidro fosco, você precisa ver mais ou menos onde que ele está localizado, qual é a clínica daquele paciente, qual o formato desse vidro fosco. Então, no Covid foi muito falado isso, né? O acometimento bilateral, periférico, dos pulmões, com formato arredondado. Então, esse é o padrão visto no Covid, mas que às vezes a gente vê em outras doenças também. Mas no Covid isso era muito frequente, né? Então, eu trouxe... E aí você me perguntou, assim, a questão da extensão nos pulmões, né? A extensão do acometimento pulmonar, seja pelo vidro fosco, por consolidação, que também acontecia, foi algo que começou a ser visto que tinha relação com a gravidade da doença. Então, assim, em alguns casos em que o paciente estava mais grave clinicamente, ou dependendo dos fatores de risco que ele tem, ou tinha, a quantificação do acometimento pulmonar pela tomografia, ela tinha um valor na conduta que ia ser tomado para esse paciente, porque viu-se que, dependendo da quantidade de pulmão acometido, você tinha tendência a ter um curso pior da doença. Eu trouxe até, não sei se você quer ver, Igor, mas na próxima imagem, se você puder mostrar, Rayane, Tá bom. na imagem número 2, é um tórax de um paciente com coronavírus. Essa eu peguei eu peguei várias da literatura, porque acabou que eu tive que fazer mais rápido, mas esse é uma tomografia típica de coronavírus. E aqui, na imagem de baixo, na imagem 3, não sei se já está aparecendo, Já. a gente percebe que
o acometimento é muito parecido, né? Se você olhar as duas fotos, é muito difícil de fazer a diferença. E esse pulmão aí era de um paciente com influenza, com um H1N1. Então, às vezes, assim, é super difícil você fazer o diagnóstico diferencial. E voltando naquela sua pergunta dos desafios, o que mudou na rotina, né, do radiologista, a gente começou a trabalhar diante de um contexto em que você tinha o teste padrão ouro, né, que era o PCR, menos disponível, você não tinha para todo mundo. Como é que você vai fazer esse diagnóstico quando o sintoma respiratório também é tão inespecífico? Aí a tomografia passou a ter um papel que, se você tivesse um RT-PCR para todo mundo, ela não teria. Que seria, né, ela não seria o método diagnóstico, não era para ser. Né, ela era para ser utilizada só em casos específicos mesmo. Né? Porque isso é interessante que você está colocando, né, que tem a ver com essa dimensão, né, da diferenciação, né, há uma dificuldade, né, e queria que você falasse um pouco, né, como que se diferencia, assim, né, pelo olhar, obviamente que o seu olhar de radiologista não é o nosso, né, é um treinamento desse olhar para ler essas imagens, que eu acho que é impressionante, né, por mais que a gente tenha ultrassom em 3D, etc e tal, quer dizer, mesmo assim tem um treinamento do olhar que é impressionante para poder observar padrões, né, e o que diferencia, por exemplo, outras doenças que acometem o pulmão, como pneumonias, tuberculose, efizema, bronquite, etc., a influenza, né? E que, em alguns casos mais graves de influenza, quer dizer, como que diferencia, né? Como que isso também, em termos de... e aí, voltando à questão dos desafios, na rotina, né? E no Brasil, especificamente, o lugar que ocupou a radiologia, né, a radiografia especificamente, o lugar que ela ocupou nesse lugar, como que isso, o peso também que acabou tendo, mas também como que se faz para diferenciar, né? Bom, então vamos lá. Na verdade, como eu mostrei aí, né, às vezes nem sempre é fácil você diferenciar, né? Então, às vezes, só com a imagem você não vai diferenciar. Nesse caso, por exemplo, se você está suspeitando que possa não ser coronavírus, né? Você tem outros testes que detectam outros vírus. Então, você tem o que a gente chama de painel viral, que detecta outros vírus. Se esse painel viral vem negativo, mesmo com aí sim, com RT-PCR para coronavírus negativo, essa imagem, sabendo que muitas vezes a sensibilidade do RT-PCR não é tão boa, dependendo do teste, a gente já vai ficar com o diagnóstico de coronavírus. Então, alguns casos, como esse aí que eu trouxe, são super desafiadores. Mas se a Rayane puder colocar, eu trouxe para mostrar aqui na imagem 7, essa imagem aqui, não sei se já está aparecendo, mas é uma imagem que já faz a gente, que é o que a gente não faz a gente pensar no coronavírus, porque é o que eu falei, é uma consolidação. Você não está mais vendo vaso nenhum ali, você está vendo só uns coisinhos pretinhos que são os brônquios, que é o que a gente chama de broncograma aéreo. Uma consolidação que pega o lobo inteiro, ela não costuma acontecer, né, no coronavírus. Então, uma coisa que eu esqueci até de falar, que foi muito legal, que a gente viu na pandemia, foi a questão do compartilhamento do conhecimento. Assim. Quando começou a pandemia, várias revistas de radiologia disponibilizaram artigos, que muitas vezes os artigos são fechados, você tem que pagar para acessar. Então, os artigos de Covid, eles foram todos gratuitos, e aí isso ajudou muito, assim, o mundo inteiro. Você via, né, começaram primeiro os artigos da China, mostrando os padrões de acometimento, e com isso conseguiu-se ver qual era, apesar de ser um achado inespecífico, mas assim, quais eram os padrões mais comuns no Covid,
E com isso a gente conseguiu, a gente não, mas eu estou dizendo a radiologia, né, toda, conseguiu falar, desenvolver uma linguagem para todo mundo falar igual, né? E aí chegou-se ao aspecto típico de COVID, mas que ainda assim pode ser visto em outras pneumonias virais, como mostrei ali no H1N1, e o aspecto indeterminado, quando fica meio duvidoso, o aspecto atípico. Essa imagem que está aparecendo para vocês seria um aspecto atípico. Essa consolidação é atípica. Quando você tem linfonodo, muito linfonodo muito aumentado, também é atípico. Derrame pleural também é atípico para COVID. Isso tem que te fazer pensar em outros diagnósticos. Então, se a Rani puder passar para a próxima, a imagem 8, a gente tem aqui esse padrão é completamente atípico para a COVID. Quando chega esse padrão aqui no Brasil, a primeira coisa que você tem que pensar é tuberculose. Quando você vê essas opacidades que parecem até umas florzinhas aqui para o leigo olhando, mas é o que a gente chama de padrão de argo-embrotamento, isso, a primeira coisa que você tem que pensar é tuberculose. Na próxima, na imagem 10, Rayane, quando a gente vê também uma lesão, assim, que tem um buraco aqui no meio, que a gente chama de lesão escavada, né, principalmente no ápice do pulmão, na parte de cima do pulmão, a gente também tem que pensar em tuberculose. Isso não vai acontecer no COVID. Então, seria uma outra imagem com aspecto atípico para a COVID. E você tinha perguntado também do enfisema, né? Aí, Rayane, na imagem 11, esse aqui é o enfisema. O enfisema são essas partes mais escuras, que estão mais pretas. Então, o enfisema, na verdade, a gente viu que o vidro fosco aumenta a densidade do pulmão, né? Fica mais branco, o enfisema vai ficar mais preto. Então, eu trouxe exemplos bastante gritantes para a gente ver que algumas coisas a gente dá para diferenciar, mas tem outras que são super difíceis. Diferenciar. E aí, como você falou, precisa dessa abordagem multidisciplinar, né? E a utilização de outros diagnósticos, etc., para identificar. Eu tenho mais uma pergunta. Eu vi que o Jorge fez uma, eu vou fazer a minha primeiro antes da do Jorge, que é sobre como o diagnóstico de imagem contribui para identificar também a infecção em outros órgãos, né? Porque muito tem se falado do pulmão, mas você tem observado o acometimento também de outros órgãos por conta da COVID? Então, isso foi a COVID foi uma doença que a gente foi aprendendo assim dia a dia. Cada dia era literalmente uma novidade. E o que já se sabe até agora da fisiopatologia das doenças, como a doença funciona, é que ela é uma doença muito trombogênica, ou seja, ela provoca muitos trombos. Né? Então, quando você tem um trombo dentro de um vaso, você entope aquele vaso, você tem repercussão, você não deixa o sangue chegar para aquele órgão, você faz uma isquemia daquele órgão. Então, começou a se ver pacientes jovens, sem fator de risco nenhum, tendo AVC, e aí o AVC acontece porque você deixa de levar, uma das causas, né, você deixar de levar sangue para o cérebro, você tem um trombo ou nas artérias dentro do sangue ou aqui no pescoço, ou você pode ter trombo em algum vaso dentro do abdômen, né, da barriga, e aí você levar uma isquemia do intestino, então isquemia mesentérica foi descrito também. Em termos de repercussão de imagem também a gente viu que alguns pacientes tinham uma incidência maior de lama, a bile mais espessa dentro da vesícula biliar também. Então, assim, foi uma doença que teve repercussões em outros órgãos também, e não só isquêmicas, né? No cérebro, casos de meningite, de meningoencefalite, em que no próprio líquor, que é o líquido que banha o cérebro, foi identificado o vírus. Foi uma gama de apresentação muito, muito florida e assim, né, tirando a parte mais, você sabe, tem apresentações dermatológicas também, né, da COVID. A COVID pode ter algumas repercussões dermatológicas, então é uma doença que vai desafiando o nosso conhecimento dia a dia. Não, é impressionante isso, né, que você está trazendo,
né, que muitas vezes não é tão dito, né, mas tem feito parte da sua rotina e de tantos outros médicos. O desafio diário, que é descobrir sobre uma doença enquanto ela está ocorrendo, enquanto os casos vêm aumentando, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a descoberta ela tem um caráter doloroso, né? De ver, caramba, até aí ela vai, mas também é importante para a observação do tratamento e diagnóstico, identificação desse paciente. Tem uma pergunta que o Jorge tinha feito, se você sabe se a heparina ela melhora o quadro pulmonar, se você tem ouvido, eu sei que não é muito a sua área, mas se você tem ouvido isso em algum... Olha, Jorge, é um bom ouvinte para você. O radiologista ele só prescreve contraste. Então, assim, sabe, juro. Mas, assim, a gente sabe que por ser uma doença que é trombogênica, né, dependendo do caso, você tem que fazer todos dependendo, tem casos que são extremos, assim, que os marcadores de coagulação, que é o que leva a trombose, eles estão muito altos e aí você tem que fazer, às vezes, o que a gente chama anticoagulação plena. Você vai usar todas as drogas que você tem e esse paciente vai, para deixar esse paciente assim, não coagular nada, o que é um risco muito grande, porque se você não deixa coagular nada, aquele paciente pode vir a sangrar. Então, eu não sei especificamente sobre a heparina com relação a melhorar ou não, isso eu não vou saber responder, porque realmente não é da minha alçada. Mas tem em relação a isso, eu acho que é muito importante a gente destacar, não se automedicar, né? Sim, Que alguns com certeza. medicamentos, né, vem Sim. sendo, a heparina é um deles, né, que vem sendo dito. Isso é só com prescrição médica, médico especializado. Acho que isso é muito importante, né? E observar também que as conquistas no âmbito da clínica, do tratamento, né, elas são também dadas, às vezes, não estão baseadas em pesquisas também, são a partir da experiência, do compartilhamento de experiências, né? Então, isso é bem importante frisar o cuidado que se deve ter com esse tipo de... Né? Com certeza, não se automedique, por favor. Isso é muito importante. O nosso tempo está acabando, né? Você falta um pouco, você tem uma reunião daqui a pouquinho. Eu gostaria muito de te agradecer, né, pela sua participação. Se você quiser falar mais algumas palavras, etc. Eu tinha várias perguntas, imagino, também peço desculpa ao público, porque tem várias perguntas, tanto para conhecer você, conhecer a especialidade em radiologia, acho que é tão importante, fundamental para o momento que a gente está vivendo e também para pensar a saúde, para pensar o diagnóstico, a identificação de doenças. Então, já agradeço muito a sua participação, ter aceitado participar. Se quiser falar algumas coisas. Eu que agradeço, Igor. Fiquei super feliz com o convite, né? Não só porque, para quem não sabe, o Igor, a gente já se conhecia, ele é um querido, adoro ele, mas também porque é isso, né? O radiologista ele acaba ficando muito escondidinho e ele não aparece. As pessoas nem sabem quem é o radiologista que está vendo, né, aquele exame. Então, fiquei super feliz. E fiquei feliz até de você falar que quer me conhecer, achei ótimo. Eu fiz um Instagram agora de radiologista. Se alguém quiser ir lá no perfil ver, doutora Carolina Reis, está super feliz. Eu falo um pouco mais para os médicos, mas, enfim, me disponibilizo a conversar, tirar dúvidas, enfim, estou aí para isso. E queria agradecer também, assim, deixar um marcado agradecimento a todos os outros profissionais que trabalham comigo, porque, na verdade, radiologia não é uma especialidade sozinha, não tem como ser, tanto em termos das outras especialidades médicas, quanto de técnicos de radiologia, técnicos de enfermagem, enfermeiros, né? O pessoal da limpeza foi fantástico, vocês não têm ideia do trabalho que eles estão tendo, porque a cada paciente que sai do tomógrafo, eles têm que limpar a sala inteira, eles estão tendo, assim, então, são corajosos, né? Porque estão ali no ambiente. Então, enfim, era só deixar um agradecimento
para todos vocês, agradecer a vocês. Obrigada. Nós te agradecemos. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa noite. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todos que estão aqui. E até amanhã. Amanhã a gente tem mais uma conversa às 7h30. Tá bom? Tchau, Tá tchau. bom. Muito obrigado. Tchau, beijo. Beijo.